terminar a nossa leitura no versículo de número 4, ok? Leiamos a palavra de Deus. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mateus capítulo de número 28, versículo de número 2. Que está escrito assim: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. Versículo de número 4 do capítulo 16 de Marcos, e terminamos a leitura. E olhando, viram que a pedra já estava removida, e é que a pedra era muito grande. Tome seu assento, por favor. Amados irmãos, chamando a vossa atenção para o texto que iniciamos a ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, onde Marcos está na conclusão e no ponto máximo do seu escrito, pois é neste momento que Marcos vai dar ênfase na sua teologia apresentada neste Evangelho, à ressurreição de Cristo. E eu digo que esse é o ponto máximo do Evangelho, porque se nos escritos no Evangelho fosse apenas o anúncio da morte de Jesus, certamente nós não estaríamos aqui. Mas o Evangelho, as boas novas, é o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus. Se Cristo morre na cruz e não ressuscita ao terceiro dia, talvez Cristo seria um mártir de uma nova religião, um homem de destaque na história apenas. Mas como ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Cristo não é um mártir da igreja, ele é o salvador da igreja, pois na sua morte ele nos redime, mas na sua ressurreição ele nos justifica diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A ênfase aqui é a ressurreição. Porém, queridos, os detalhes que Marcos se utiliza para descrever esta ressurreição nos prende a atenção e também nos ensina, pois nestes detalhes, nestas entrelinhas do narrar da ressurreição, Marcos vai mencionar que no domingo, logo pela manhã, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas compram óleos aromáticos para ir ungir o corpo de Jesus. E após comprarem os óleos aromáticos, elas partem para este propósito em direção ao túmulo. Mas nesta ida até o túmulo, com o propósito de ungir o corpo de Jesus, a Bíblia vai dizer que estas mulheres olham entre si e se questionam dizendo: quem removerá a pedra? Elas olham entre si e se questionam: quem removerá
a pedra da entrada do túmulo. Mas há algo, queridos, que me prende a atenção, porque apesar delas se questionarem quem iria remover a pedra do túmulo, elas continuam caminhando. Ora, se elas estão se questionando quem vai remover a pedra, óbvio que a pedra se torna então um obstáculo diante destas mulheres. Porém, apesar de reconhecer este obstáculo e de se questionar quem iria remover a pedra, elas continuam caminhando em direção ao sepulcro. E a pergunta é, se essas mulheres estão se questionando e não sabem quem iria remover a pedra do túmulo, por que é que elas continuam caminhando? Vale ressaltar, queridos, a atitude destas mulheres. Continuar caminhando, apesar de não saber quem iria remover a pedra do sepulcro. E elas vão continuar a sua caminhada neste questionamento por algo que deve ser destacado. E o que deve ser destacado é que essas mulheres deixam evidente que a continuação da sua caminhada está no fato da pedra ser um obstáculo, da pedra ser uma preocupação, mas o alvo era Cristo. Vou dizer de novo, elas estão caminhando, a pedra é a preocupação, mas a preocupação não as para, porque a preocupação não faz com que essas mulheres percam o alvo. E este, queridos, precisa ser o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã não está na ausência de preocupação, está no alvo que temos. Se eu pudesse conversar com cada um dos irmãos que aqui estão, certamente alguém iria demonstrar preocupação por algo. Alguém iria dizer: Pastor Everton, eu estou preocupado com os meus filhos. Alguém iria dizer: eu estou preocupado com a minha saúde. Alguém iria dizer: eu estou preocupado com as minhas economias. Mas uma pergunta que eu lhe faria esta noite: por que é que você chegou aqui então esta noite? Por que é que você continua servindo Jesus apesar das preocupações? Eu quero acreditar que chegou alguém aqui esta noite que certamente vai dizer como Marta e Maria na sua atitude: pastor, eu tenho preocupações, mas também tenho alvo, e o meu alvo não são as pedras que surgem no caminho, o meu alvo continua sendo Cristo. Oh, aleluia! Mas elas continuam preocupadas, mas continuam. E eu preciso destacar a atitude dessas mulheres. Atitude de continuar apesar das preocupações. Atitude de manter o alvo em Cristo apesar das preocupações. Porque na nossa vida, queridos, vez por outra, nós seremos desafiados a continuar a nossa caminhada, a continuar a nossa marcha, apesar das preocupações. Isso não foi apenas conosco. O próprio Deus vai mexer com o seu povo, gerando neles esta disposição de continuar a caminhada apesar das preocupações. Você se lembra de quando Israel sai sob a liderança de Moisés do Egito, e o povo se depara em Piharote diante do Mar Vermelho,
E o povo olha atrás e percebe que Faraó, como seu exército o está perseguindo. E a Bíblia vai dizer que o povo vai falar com Moisés, dizendo assim: Moisés, não era melhor nós termos morrido no Egito, porque pelo menos lá tinha sepultura? E a Bíblia vai dizer que Moisés vai clamar a Deus, e quando Moisés clama, a resposta de Deus para Moisés é: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, diga ao povo que as suas preocupações não podem nos parar. Diga ao povo que eles estão preocupados com o inimigo que está vindo na retaguarda, temendo a sua vida, mas a marcha do meu povo não pode parar. Oh, eu tenho uma palavra de Deus. Oramai chori calabarasha, oramanturi calabarashoria, porque eu tenho certeza que alguém veio para este culto e as preocupações são tamanhas que estão querendo te paralisar, que estão querendo te anular, mas a mensagem de Deus para a tua vida é essa: antes desse problema, dessa preocupação surgir, você já tinha um alvo, você já tinha um propósito, você já estava determinado. Então essa preocupação não pode te parar. Oh, aleluia, aleluia. Continue, apesar das preocupações. Mas a pergunta é: continuar como? Se eu não sei como fazer, não sei quem vai lidar com isso. E eu paro aqui, queridos, para dizer e para entendermos que a preocupação dessas mulheres não era uma preocupação banal. A preocupação dessas mulheres era uma questão de força e de autoridade. Vou dizer de novo para você guardar isso aqui. A preocupação dessas mulheres era uma questão de força e de autoridade. Por que força e autoridade? Força, porque diferente do que nós vemos nos filmes, em que uma pedra redonda era apenas rolada na porta do sepulcro, na verdade, queridos, essa pedra que fechava o sepulcro que era uma caverna entalhada em pedra calcária, e após entalhar essa caverna para fazer de sepulcro na pedra calcária, uma pedra que pesava-se aproximadamente, segundo alguns estudiosos, quase que 1 tonelada, era encaixada na porta da sepultura. Ou seja, esta pedra era trabalhada sobre medida e encaixada. Então estão indo 3 mulheres dizendo: há uma pedra de quase 1 tonelada que não pode ser apenas rolada, ela precisa ser desencaixada para ser removida. 3 mulheres. É uma questão de força, pastor Marcos. Elas não têm força, mas é uma questão de autoridade. Por que autoridade? Porque Mateus vai relatar no capítulo 27, a partir do versículo 62, que no segundo dia da sua morte, foram os sacerdotes, fariseus, diante de Pilatos, e disseram para Pilatos as seguintes palavras: ei, esse Jesus enganador, quando estava vivo, disse aos seus discípulos que ele iria morrer, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Se o povo acreditar neste segundo engano, se os seus discípulos roubarem no seu corpo
e o povo acreditar que esse Jesus ressuscitou, o segundo engano vai ser maior do que o primeiro. Em outras palavras, eles estão dizendo, já estava difícil controlar o povo com esse Jesus vivo. Se eles acreditarem que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, esse povo vai dar trabalho e ninguém segura mais. E não é, pastor Marcos, que ele tinha razão? Porque tem um povo que está reunido aqui, e há mais de 2000 anos tem essa certeza que Jesus morreu e ressuscitou. Esse povo é perseguido, maltratado e às vezes até humilhado, mas esse povo não para. Por quê? Porque acredita que Jesus ressuscitou. Qual é a atitude de Pilatos? Pilatos diz, é esse o problema? Eu vou colocar alguns soldados à disposição de vocês. Vocês vão ir com alguns soldados. Eu vou mandar selar a pedra. O que é selar a pedra da porta da sepultura? Era pegar uma corda, passar nas extremidades, e na ponta da corda colocar uma espécie de cera, de argila. Mas nesta cera, mais específico, haveria de ser colocado a marca do anel de Pilatos, uma marca ligada à pessoa de Pilatos. Por quê? Quem passasse pela porta da sepultura, além de ver os soldados, iria ver a marca do selo de Pilatos, e a marca estava dizendo o seguinte: apenas Pilatos, ou uma autoridade acima de Pilatos, como Herodes, tem a autoridade de remover este selo e abrir a porta da sepultura. Ninguém mais tem autoridade para abrir a porta da sepultura, senão Pilatos ou alguém acima. Então as mulheres estão indo. Quem removerá? Quem, glória, removerá aquilo que nós não temos força e nem autoridade para resolver, aquilo que nós não temos força e nem autoridade para remover? Mas é nesse momento que Marcos diz, que Mateus diz, houve um grande terremoto, e desceu um anjo do céu e removeu a pedra e assentou sobre ela. Oh, aleluia. Eu vou terminar aqui, querido. Oramanácia, orabagashura macando harabas. Oh, eu vou terminar aqui, mas eu vou convidar, se tem alguém que está entendendo essa palavra e pode jogar não uma, mas as duas mãos para os céus, e por alguns segundos abrir a boca para adorar a Ele. Oh, eu vou terminar esta palavra dizendo que as preocupações da vida não podem te parar, porque você tem foco, e o teu foco, o teu alvo, que é Cristo, precisa falar mais alto do que as preocupações. Eu vou terminar esta palavra dizendo que enquanto você caminha apesar das preocupações, olhando para o alvo que é Cristo, Deus lhe trouxe na ADS esta noite para dizer: você caminha e o céu cuida daquilo que te preocupa. Você caminha e o céu vai se manifestar para resolver aquilo que você não tem força e nem autoridade. Se não for ferir a sua liberdade de culto, aponta o dedo para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela nesta noite, como autoridade: caminha e o céu vai cuidar do que te preocupa. Caminha e o céu vai se manifestar para remover e cuidar da
preocupações. Oh. Se tem glória, solta esse glória. Se tem glória, solta. Oh. Mas é interessante, irmão. É interessante entender que eu preciso continuar apesar das minhas preocupações, porque eu tenho alvo e porque eu posso ter a esperança que o céu cuida das minhas preocupações. Mas vale ressaltar, queridos, que a ação divina na remoção dessa preocupação das mulheres acontece de forma extraordinária, porque não é apenas o anjo que desce. A ação do anjo é prenunciada por um terremoto. E é interessante, irmão, pensarmos, porque terremoto sempre, quando é causada por questões geográficas, geológicas, por movimento de placas tectônicas, sempre é prenúncio de tragédia. Você nunca vai ver alguém olhar para um terremoto apenas produzido por questões naturais, alguém dizer: graças a Deus por um terremoto. Louvado seja Deus por esse terremoto. Você não vai ver. Por quê? Porque terremoto traz destruição, traz perca, traz medo, traz destruição. Isso se este terremoto não for acompanhada por uma ação divina. Vou ir mais além. Isso se este terremoto não for reação da ação divina, porque nas escrituras, quando acontece um terremoto como reação da ação divina, o resultado não é destruição, é manifestação extraordinária. Não, isso é conversa, pregador. Não, é Bíblia. Basta ler Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 6 a seguir, quando Ageu profetiza: e daqui a pouco farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. E aí vai acabar com tudo? Vai não. Virá o desejado e eu encherei esta casa da minha glória. Basta ler Mateus capítulo de número 27, versículo de número 51 a seguir, quando Mateus diz: e tendo ele clamado, expirou, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se romperam. Morreu alguém? Morreu não. Por incrível que pareça, a Bíblia diz: e foram vistos os santos que haviam morrido, ressuscitaram. Basta olhar para a Bíblia e ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25, quando diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. De repente veio um tão grande terremoto. Morreu alguém? Morreu não. O que é que aconteceu, pregador? As portas da cadeia se abriram, as correntes que prendiam preso foram soltos, e como se fosse pouco, vou terminar aqui, um carcereiro se lança ao pé de Paulo e diz: senhores, o que eu faço para ser salvo? Pregador, o que é que o senhor está dizendo? Que quando o terremoto, de acordo com a Bíblia,
acontece como reação da ação divina. É Deus dando um sinal, dizendo: parece que vai acabar com tudo, mas sou só eu dando um sinal que algo grande está para acontecer na terra, porque o céu vai se manifestar. Ainda bem que eu estou vendo alguém com mão levantada, porque quem sabe quando você olha para a tua situação, parece que está vivendo um terremoto, parece que vai acabar com tudo. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: se prepare, porque algo grande vai acontecer. O céu está se manifestando, o céu vai descer, vai. Camaragassura Maca. Oh, Emarás. Oh, eu vou esperar você adorar. Emaragassura Magandorréria. O anjo desce. Há um terremoto, o anjo desce, remove a pedra. E aqui, queridos, em 3 minutos, eu termino a minha fala. Mas a pergunta é: por que é que o anjo remove a pedra? Ah, pregador, foi para Jesus sair da sepultura. Não, irmão. Jesus não precisava da pedra ser removida para ele sair. Porque em João capítulo de número 20, os discípulos estão reunidos, com a porta trancada do lugar, temendo de medo. Jesus já havia ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus aparece e se coloca no meio e diz: Pai, seja convosco. A porta está fechada, mas Jesus entra. E qual é a mensagem? Jesus estava dizendo: aquilo que limita o homem não me limita. Quando eu quero me manifestar, mesmo que a porta esteja aberta, eu me manifesto. Olha, irmão, se a porta não foi aberta para Jesus sair, por que é que o anjo desce e remove a pedra? Porque tem vindo 3 mulheres dizendo: nós precisamos entrar nessa sepultura. Tem 3 mulheres vindo e dizendo: nós precisamos entrar. Mas quem vai remover a pedra? Enquanto elas estão se perguntando, o céu está dizendo: vocês precisam entrar, então deixa que eu vou remover a pedra. Mas quando eu remover, vai ter uma surpresa, porque a intenção de vocês é entrar para ungir o corpo. Mas quando vocês chegar, a mensagem é: continua, porque ele está vivo. Continua. Devolvo o microfone. Eu não posso orar? Posso orar, pastor? Posso fazer? Obrigado. Se coloque de pé, por favor. A última lição, ou as 2 últimas lições que eu tiro aqui desse texto, é que quem continua, apesar das suas preocupações, porque o seu alvo é Cristo, tem a possibilidade de ser surpreendido pelos céus. Como assim, pregador? A intenção era ungir, mas o céu surpreende dizendo: a sepultura está vazia. Mas a segunda lição final que eu aprendo com esse texto é que eu posso continuar apesar das minhas preocupações, porque Jesus está vivo. Não, eu vou repetir para ver se pelo menos uns 30 crentes aqui levanta a mão para o céu para glorificar. Eu posso continuar apesar das minhas preocupações, porque Jesus está vivo. E Ele nos prometeu dizendo: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu vou perguntar essa noite: aonde está você
que quem sabe as preocupações da vida te pararam. Quem sabe você perdeu o alvo que é Cristo e fez das preocupações das pedras o seu alvo e você parou. Esta noite é uma noite de Deus restaurar o teu alvo, de Deus redirecionar a tua visão, porque quem sabe você está olhando para homens, para problemas, para dificuldades, para o momento, e esta noite Ele te trouxe aqui para dizer: olha para Jesus que está vivo, continue apesar de tudo, porque Cristo vive. Aonde está você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas quer reconciliar com Ele essa noite? Nós queremos orar por vocês. Estão chamando aqui na frente, pode chamar. Se tem alguém que quer reconciliar com Jesus, saia do seu lugar agora e eu quero orar por você. Oh, aleluia. Ou você que ainda não é crente, mas quer entregar a sua vida para Jesus, porque até hoje você tem vivido em função das suas preocupações, mas Deus quer dar um significado novo para a sua vida hoje. É noite de começar a viver sendo direcionado e voltado para Cristo. Tem alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus? Nós queremos orar por você. Tem alguém? Pregador, eu quero me reconciliar com Jesus esta noite. Aonde está você? Hoje é noite. Hoje é noite. Tem alguém? Senão eu encerro orando. Aleluia. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração se você pode. Oh, aleluia. As tuas preocupações não podem ser maior do que o seu alvo. E eu creio que nesta noite, através desta palavra e desta oração, os céus te renovam, para você continuar caminhando na certeza: minhas preocupações não vão me parar. Oh, o meu alvo é mais nobre do que aquilo que me preocupa. Ó Deus, a tua palavra foi ministrada essa noite, e eu te peço, Senhor da glória, porque só o teu Santo Espírito pode vivificar esta palavra nos corações. Fortalece quem está fraco esta noite, dá ânimo a quem está desanimado esta noite, restaura o alvo e o propósito de quem perdeu esta noite, restaura a esperança de quem perdeu esta noite. Fortalece o teu povo para continuar caminhando apesar das preocupações. É o que nós oramos e no nome de Jesus já te agradecemos. Amém. Acredito que eu não vou naufragar. Aleluia. Quem pode aplaudir a Jesus? A Ele honra, glória e louvor para sempre e todo sempre. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, que bom estarmos reunidos mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Deus seja louvado pela vida de cada um que veio esta noite adorar ao nome do Senhor. Iniciar uma semana na casa do Senhor, não existe lugar melhor do que senão na casa do Senhor, para iniciarmos mais uma semana entregando nas mãos do Senhor nosso Deus. Queremos louvar ao Senhor. Os candidatos que foram batizados hoje foram apresentados? Quem foi batizado hoje, que pela manhã? Levante a mão aí para a gente poder
aplaudir. 52 irmãos desceram as águas batismais hoje. Nós estamos vendo algumas mãozinhas levantadas. No primeiro culto tivemos mais alguns irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos, pelos irmãos que desceram as águas batismais. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Você pode olhar para quem está à sua esquerda, à sua direita, e declarar na vida do teu irmão, da tua irmã, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, diga que esta semana seja melhor do que a semana passada. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sai daqui de posse a sua vitória, joga a mãozinha para o céu e diga: obrigado, Deus, pela minha vitória. Glória a Jesus. Deus continue abençoando nosso querido pastor Eberton, que trouxe essa mensagem abençoada. Pastor Marcos também, que ministrou no culto das 17 horas. Deus abençoe de maneira toda especial a todos os nossos irmãos, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de provisão da parte do Senhor, que seja mais uma semana onde a boa e poderosa mão do Senhor nosso Deus vem estar estendida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, e que seja também uma semana que sejamos mais um instrumento nas mãos do Senhor, para levarmos a sua palavra. Quem sabe alguém carente, necessitado, que sejamos instrumento nas mãos do Senhor. Amém? E durante toda a semana estamos aqui adorando o nome do Senhor. Os trabalhos seguem normalmente. No primeiro domingo, agora próximo domingo, é a Santa Ceia do Senhor em 4 horários. Aguardamos todos em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos e recebam todos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, que as doces e excelsas consolações do nosso divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizem amém. Amém. Passa lá na cantina, faça um lanche, passe lá, coma um caldo daquele abençoado que as irmãs fizeram, e abençoe a obra missionária, tá bom? Deus abençoe você e a tua casa. Tenham todos uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus.